preparação aí para esse confronto diante da equipe do Operário, que falasse como é que tem sido essa semana de preparação, principalmente depois desses bons resultados aí que o Brasil tem conquistado. Preparação muito boa, né? A gente está tendo uma semana boa de trabalho. Acho que quando você tem esse período para trabalhar de um jogo para o outro é importante, né? Ainda mais de um resultado positivo, igual a gente vem de 2 resultados positivos, então é muito bom. A gente está podendo trabalhar bastante para poder que a gente possa acrescentar cada vez mais a nossa melhora e que a gente possa chegar no próximo jogo muito mais forte do que nós chegamos no jogo contra o Guarani. Boa tarde, Leandro. O Operário ele vem, de certa forma, pressionado, porque ainda não venceu fora de casa nessa Série B. Vocês, já analisando o adversário, esperam eles um pouco mais ofensivos, propondo mais o jogo? Ou acham que por estar jogando fora, vem um pouco mais recuados? O que esperam do Operário? Esperamos um jogo muito difícil, né? Quando a gente tem boa atuação e vence, a gente conversa entre a gente e cada jogo... com certeza o jogo do Operário vai ser muito mais difícil que foi o último jogo nosso em casa, que foi contra o América, o último jogo contra o Guarani. É uma equipe muito forte, é uma equipe que vem de um bom resultado no último jogo, né? Estava perdendo para o Sport, que é um dos candidatos ao acesso ao Sport, virou o jogo. Então é uma equipe forte, uma equipe que tem um grupo de jogadores há muito tempo, né? É um treinador há muito tempo, então acho que vai ser um jogo muito parelho e nós esperamos que a gente possa fazer um bom jogo. Igual eu falei, que a gente possa estar melhor do que a gente estava contra o Guarani, para que a gente possa conseguir um resultado positivo. A gente sabemos que é difícil, um campeonato muito parelho, mas acho que é importante você ter esses jogos da maneira que nós estamos tendo, ainda mais você tendo esse jogo em casa, que nós possamos contar com o nosso torcedor, né? Que o torcedor possa vir, possa fazer o que fez no jogo contra o América. A gente saiu perdendo, mas o torcedor apoiou, o torcedor incentivou, então acho que é mais um momento importante para nós na competição, para que a gente precise do nosso torcedor do nosso lado, para que a gente possa, dentro de campo, fazer o nosso melhor e conseguir um resultado positivo. Importante também, né, Leandro, trabalhar com essa tranquilidade, né, do resultado, né? O Brasil não vinha desempenhando más partidas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o resultado não vinha acontecendo, né? O Brasil, nesses 2 últimos jogos, até diante do América, teve uma produção abaixo da partida contra o Guarani, mas contra o Guarani o Brasil fez uma partida praticamente perfeita, né? É importante também ter a atuação, ter o desempenho com o resultado? Com certeza, né? Acho que no futebol, quando você se ganha, é muito bom, né? A gente sabia que a gente não tinha conseguido buscar a vitória ainda, mas a gente estava tendo boas atuações, mesmo com a pressão, com tudo, a gente estava fazendo bons jogos, mas o resultado não estava vindo. E naquele jogo contra o América, o mais importante era o resultado, independente da maneira que fosse a atuação, porque a gente precisava pontuar, porque é uma competição de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma competição difícil, você tem que procurar pontuar todos os jogos. E a gente fez bons jogos, mas a pontuação não veio, então acho que a gente precisava de pontuar, e contra o Guarani, a gente fez um bom jogo. Acho que desde quando eu cheguei no Brasil, para mim foi um dos melhores jogos que a gente fez em termos de Campeonato Brasileiro. A gente saiu perdendo, buscamos resultado, criamos várias oportunidades, a equipe deles também criou, que é uma equipe de qualidade, né? Então acho que isso é importante e a gente tem que continuar da mesma forma. A gente sabemos que a gente precisamos evoluir, isso o Rogério passa para nós todos os dias. Cada jogo vai ser mais difícil que o outro, então quando a gente tem esse período para poder se trabalhar, a gente tem que procurar evoluir, porque com certeza sábado a gente vai ter bastante dificuldade contra o Operário, e para isso a gente está trabalhando bastante para que a gente possa superar essas dificuldades que nós vamos ter dentro de campo, para que a gente possa se tornar em resultado. As 4 derrotas iniciais assustaram bastante os torcedores, criou esse ambiente de precisamos vencer, até mesmo tu destacou que contra o América era importante vencer independente da atuação. Tanto contra o América quanto o Guarani, o Brasil sai perdendo e consegue se recuperar na partida e vence de virada. Como manter essa concentração e o que fazer contra o Operário para já começar vencendo, não ter essa necessidade de correr atrás do marcador e até mesmo continuar nessa crescente de boas atuações e de bons resultados? Acho que a concentração, a gente não chega no dia do jogo e tem essa concentração a gente tem desde da semana, né? Desde os trabalhos, porque não existe preparação para no dia do jogo. Você tem que se preparar antecipadamente qual a gente estamos trabalhando. A gente tem a semana toda, depois do jogo contra o Guarani, a gente está tendo esses dias para poder se trabalhar. É bastante importante para que a gente possa
chegar mais forte ainda. E em questão de sair perdendo ou não, a gente tem que ter tranquilidade. A gente teve 4 resultados negativos, mas a gente via os jogos, a gente assistia os jogos, a gente via os acertos, a gente via os erros, a gente sabia que a vitória ia vir pela maneira que nós estávamos atuando e pela a maneira que a comissão técnica trabalha, pela maneira que o Rogério, juntamente com a comissão técnica, trabalha. A gente sabia que a gente ia conseguir o resultado. E eu espero que a gente possa crescer cada vez mais individual, coletivo. Acho que o grupo está colocando bastante isso no treinamento, é importante, está entendendo muito a filosofia de trabalho que está sendo passada e eu espero que a gente possa chegar no jogo sábado muito forte e no final do jogo a gente possa ter sucesso e o mais importante é que o torcedor saia daqui feliz. Importante também, né, Leandro, ter esse tempo de preparação, esse tempo ainda para aprimorar, né, aquilo que o Brasil vinha apresentando. O Campeonato Gaúcho não foi bom, o Brasil se tinha uma expectativa de fazer uma boa campanha, de pelo menos chegar ali até a fase do mata-mata. O Brasil não chegou, entrou muito pressionado na Série B do Campeonato Brasileiro. Como o colega mencionou, 4 derrotas seguidas, contestações em cima do trabalho. O Brasil teve esses períodos, depois da partida contra o Figueirense até o jogo contra o América, teve um período ali de preparação. É importante também esse período de preparação para vocês fazerem também uma autoavaliação e para o Rogério ainda passar um pouco mais daquilo que vocês precisam melhorar, né? Com certeza, a gente sabia da dificuldade que a gente encontrou no começo e vai encontrar, né? A dificuldade a gente vai ter em todo o campeonato, porque a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, mas acho que em cima dessas dificuldades a gente está trabalhando bastante. E mesmo com as derrotas, a gente viu que a gente estava fazendo boa atuação, estava criando, estava tendo oportunidade, mas infelizmente o resultado não estava vindo. E não é porque a gente não conseguiu vencer, que a gente perdeu, que estava tudo errado. A gente perdeu, mas tinha as coisas boas, tinha a coisa certa. Da mesma forma, quando a gente ganhar um jogo, não vai estar tudo certo. Vai ter erros, normal, mas não é só nós, as outras equipes também vai ter essa oscilação que é normal dentro de uma competição de alto nível, que é o Campeonato Brasileiro. Nós jogadores, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, já sabemos como é aqui o clube, como é disputar essa competição tão difícil que é. Então a gente continua trabalhando da mesma forma, se cobrando da mesma forma. Não teve desconfiança de ninguém, se teve desconfiança por parte do torcedor. Eu creio que não, porque o torcedor que conhece a forma que é o trabalho do Rogério, da maneira que é conduzido, sabe como que é, e a gente dentro do vestiário a gente se fortaleceu cada vez mais, e aqui no Brasil é assim, sempre quando a gente teve dificuldade, a gente teve que reverter um momento não tão bom como a gente começou, a gente conseguiu reverter esses momentos, e agora é um momento que a gente não começou bem a competição, e a gente tem tudo a crescer pelo trabalho que a gente vem fazendo. A gente já destacou esse tempo de preparação e tu destacasse também bastante essa questão de assimilar as ideias do Rogério, de assimilar o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado, independente de estar ganhando ou de estar perdendo. Eu queria saber de ti, Leandro, que já trabalhou com o Rogério, que já tem muito mais conhecimento da filosofia dele, enfim, foram vários anos trabalhando junto. Na tua visão, o que ainda precisa ser corrigido, o que precisa ser aprimorado, o que tu enxerga que o Brasil precisa aprimorar para ter uma atuação segura dentro de casa, para ter uma vitória que o torcedor, como tu mesmo falou, volte para casa feliz? A gente estava tendo atuações boas, mas agora eu falei, o que muda no futebol é o resultado, é ganhar. Acho que se você jogar bonito e ganhar, óbvio que a gente vai querer jogar bonito e ganhar. Mas se você perguntar o que manda no futebol, o resultado é vitória. Eu acho que a gente fez grandes jogos e não conseguiu vencer. E aqui no Brasil, principalmente o Rogério, quando não se ganha, é ruim, né? É ruim para nós, é ruim para o torcedor. E com certeza, se o torcedor sai triste, nós jogadores, comissão técnica, ficamos mais ainda, porque nós vivemos o dia a dia aqui, nós sabemos como é o clube, como é o Brasil. Então, acho que a gente continua trabalhando. O Rogério é um profissional que trabalha em alto nível. Acho que tudo que aconteceu aqui no clube, aqui no Brasil, o que aconteceu o ano passado aqui, a prova de vocês sabem o que aconteceu com o Brasil, de 8 jogos fora, a gente venceu 6. Isso aí é a forma que ele conduz o trabalho, que ele conduz o dia a dia, principalmente o vestiário, e da maneira que o grupo abraça a ideia de trabalho. Então esse grupo abraçou a ideia e com certeza esse grupo vai crescer mais ainda na competição e eu espero que nós jogadores e o grupo do Brasil possa dar muita alegria para o torcedor, porque quando você vê o torcedor feliz nas ruas, você vê o estádio cheio comemorando um gol, comemorando uma vitória, isso é a nossa alegria.
aumenta mais o dia a dia e eu espero que sábado a gente possa contar mais uma vez com o torcedor no estádio, que possa vir, possa encher o estádio, possa nos apoiar, possa passar aquela energia positiva, porque com certeza quando o torcedor vem e passa aquela energia positiva daqui bancada para dentro do campo, a nossa equipe se torna muito mais forte para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Bom, né, Leandro, acabou citando aí, né, jogar dentro de casa, né? Campanha na Série B se faz principalmente vencendo jogos em casa, né? Obviamente que a política de vocês é jogo a jogo, né? Mas agora tem 2 jogos em casa, depois a parada aí para a Copa América. Importante também, né? Seguir esse bom momento e principalmente fazer aqui o Bento Freitas um caldeirão, né? Com certeza, acho que é uma competição de ponto corrido igual você tem 50% dos jogos em casa e 50% dos jogos fora. Você tem que procurar vencer em casa, mas você vai ter derrota, vai ter empate e procurar vencer fora. E a gente vive jogo a jogo, a gente sabemos que tem 2 jogos aí para poder ter a parada da Copa América, mas a gente isola o segundo jogo na terça-feira. O próximo jogo a gente isola, a gente vive só esse jogo contra o Operário, porque é o jogo mais importante para nós, né? O que passou foi importante, mas esse jogo se torna mais importante porque é um concorrente que está ali próximo da gente. Se a gente ganhar, a gente pode passar. Então acho que é um jogo muito difícil pela qualidade que tem a equipe deles, pela maneira que eles se joga também, né? É uma equipe que marca bastante forte, é uma equipe parecida com a nossa, então acho que vai ser um jogo bastante truncado, bastante de marcação, mas eu espero dentro de casa que a gente possa ter a nossa força da maneira que nós sempre teve e o torcedor possa comparecer e que a gente possa dentro de campo fazer um bom jogo e no final do jogo conseguir um resultado positivo, porque esse é o nosso objetivo. Então, para manter esse nível da atuação do Guarani, para manter essa tendência da atuação contra o Guarani, um bom resultado combinada com a boa atuação, diante do torcedor, essa preparação está sendo voltada. O que deu certo? Tu falasse que foi uma das melhores atuações que tu já viu, quanto toda a tua passagem pelo Brasil. Nesse jogo especificamente, o que te chamou a atenção, que para ti, como tu mesmo declarou, estamos no caminho certo, uma das melhores atuações e vamos seguir assim? O que chama a atenção é o nosso treinamento, né? O nosso dia a dia, né? É igual eu citei aqui, não tem como você chegar num jogo ali, vamos lá, vamos, Brasil, 1, 2, 3 e fazer um grande jogo da maneira que nós fizemos. A gente fez um bom jogo, porque nós se preparamos bem. A gente teve, depois do Figueirense, a gente teve 10 dias para se preparar para o América. Depois do América, a gente não teve tempo para trabalhar, mas a gente se viu o vídeo, a gente se viu a maneira que o Guarani joga, a gente se viu os acertos que nós tivemos em todos os jogos, os erros também, a gente se vê, a gente se olha muito para que a gente possa, no próximo jogo, poder corrigir os erros. Então, acho que isso aí é bastante importante o que o Rogério, a comissão técnica, passa para nós. Então, acho que naquele jogo que teve de bom, de acerto, foi com antecedência o trabalho que nós tivemos para poder chegar forte naquele jogo. E chegamos bastante forte e agora a gente está trabalhando bastante para que a gente possa chegar no Operário mais forte que nós chegamos contra o Guarani, porque nós vamos precisar, porque vai ser um jogo muito difícil e eu espero que o nosso grupo chegue bastante forte, todos os jogadores estão preparando bastante para que chegar sábado muito forte, para que a gente possa dentro de casa, juntamente com o torcedor, fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado.